de nós. Amém? Quando Paulo foi chamado para ministrar a palavra do Senhor em Roma, porque o livro de Romanos foi para Roma, então ele viu a necessidade daquele povo. Como hoje não é diferente. E ele começa dizendo: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Amém? Amém. Então ele desejava ardentemente no seu coração que todos aqueles que estavam naquele lugar precisavam ouvir a palavra de Deus. E hoje não é diferente. Hoje nós vemos tantas maldades, tantas tristezas, tantas coisas ruins, maldade no coração do ser humano ao ponto que enoja. Não é verdade? A gente ouve tantas coisas. Então que nós venhamos fazer como Paulo, ter desejo no nosso coração de falarmos da palavra do Senhor. Ah, mas eu não sou missionário. Mas o missionário é aquele que leva a palavra. Você pode estar no banco de um ônibus, você pode falar ali para alguém que está do seu lado. Alguém ali pode estar precisando ouvir de uma palavra. Às vezes aquela pessoa ali levantou, a gente não sabe de que forma ela se levantou aquele dia. De que maneira está a situação da vida dela. E muitas vezes as pessoas queixam ao nosso lado da situação que elas vivem. E muitas vezes nós nos calamos. Não é verdade? Nós ficamos calados. Nós temos a solução chamada Jesus Cristo. Assim como alguém um dia chegou até nós e trouxe a santa palavra de Deus e nos apresentou o Senhor Jesus para nós. E nós também, por obrigação nossa, como cristão, como aquele que crê na palavra de Deus, devemos fazer o mesmo. Para levar a palavra da salvação para aqueles que estão perdidos. Meu Deus. Para aqueles que estão necessitados. Para aqueles que acordam e já não sabem mais o que fazer da situação. Quantas pessoas levantam e dizem: mais um dia, mais a mesma coisa. Não muda. Nada é diferente na minha vida. Quantas pessoas falam isso? Porque ela está vivendo num mundo de guerra. E às vezes ela está brigando com ela mesma. E muitas vezes nós estamos ali. E aquela pessoa é aquele campo que você tem que semear. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Nós temos que semear. Nós temos que levar a palavra. Nós temos que ser o sal da terra. Não foi isso que foi falado aqui nesta noite? Sermos o sal da terra. Mas se o sal for insípido, como se há de salgar? Então nós temos que ter sabor, mas é o sabor de Cristo em nossas vidas, para levar a boa palavra, que é o bom tempero de Cristo para aqueles que precisam da palavra de Deus, que necessitam da graça de Deus, que precisam do Senhor Jesus. Nesse vídeo que passamos aí, nós vimos quantas pessoas estão e ainda irão para aquele lugar que não vai ter paz. Porque enquanto nós estamos aqui, meu irmão, minha irmã, com a igreja do Senhor Jesus, nós estamos tendo tempo de falar do amor de Deus, tempo de consertar aquilo que vai chegar um dia, depois que fecharmos nossos olhos, não vai ter mais tempo. Meu Deus. O tempo é agora. O momento de fazer as coisas para Deus é agora. Não arde no nosso coração a vontade de falar do amor de Deus para outros.
Senhor, porque Ele via a necessidade. E se nós pararmos para olhar ao nosso redor, muitas pessoas estão doentes. Na verdade, muitas pessoas estão doentes, tem doenças aí que o médico nem sabe que doença é. Elas estão presas num corpo doente, num corpo que necessita de um auxílio, de uma libertação, numa alma presa ao pecado, a algo que tem destruído a cada dia. Quantas almas estão sendo perdidas a cada dia? Quantos jovens estão se perdendo? Quantas famílias? Quantas pessoas estão se perdendo a cada dia diante dos nossos olhos? Glória a Deus. E muitas vezes nós nos calamos. Meu Deus. Nós não falamos para nossos vizinhos. Ah, mas eu não saio de casa, mas você tem uma ferramenta nas mãos aí, chama WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Você pode mandar uma mensagem para alguém, porque quando alguém precisa falar com você, tem seu WhatsApp, ele não manda lá um zap para você. Hoje eu não estou bem, né? Hoje eu estou assim, hoje eu estou aquilo, outro. É esse o momento que Deus preparou para que nós falamos do seu amor e nós muitas vezes nos calamos. Muitas vezes ficamos mudo diante de muitas coisas. Meu Deus! Nós lemos aqui no versículo 10 em diante, de 10 de Romanos mesmo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre justo, judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todo, para com todos os que invocam. Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu Deus! Todo aquele que invocar, mas como vai invocar se não há quem pregue? Amém? Como vai invocar se não há quem fale? Amém? Como vai invocar se não há aquele que ensina? Amém? Ah, mas eu não sei falar bonito, mas não precisa falar bonito, basta falar do amor de Deus. Basta falar que Jesus salva, cura e liberta, que Deus quer transformar, que Deus quer mudar, Deus quer tirar você desse lamaçal de pecado, desse mundo vazio, que muitas pessoas estão vivendo vazias por dentro de si. Meu Deus! Estão vazias, a mente vazia, o coração vazio. Porque muitas pessoas estão vivendo essa doença maldita chamada depressão, porque ela está vazia de Deus. Meu Deus! Elas estão vivendo vazia da graça de Deus na sua vida, o Espírito Santo, aquele que ilumina e que dá graça. Porque muitos estão tirando sua própria vida porque estão vazios de Deus. Porque não há quem pregue. Tem quem pregue, mas não prega. Está mudo diante da situação. Quantas vezes nós ouvimos fulano morreu, Beltrano tirou a vida, fulano fez isso, fulano fez aquilo, porque essa alma estava sedenta. Meu essa Deus! alma estava precisando de uma palavra e não encontrou quem falasse. Não encontrou um abraço, não encontrou uma solução. A solução que ela encontrou foi tirar sua vida, porque o diabo fica lá, se mata, faz isso mesmo. Você não é nada, você é lixo. Quantas vezes as pessoas se sentem um nada ou um lixo? Porque esses pensamentos têm consumido a mente e a alma dessas vidas. Irmãos, o bom desejo do meu coração, diz Paulo, é a oração a Deus de Israel para a sua salvação. Salvação. As almas estão clamando por ser salva, mas elas não sabem que direção vai andar, igreja. Muitos não sabem que caminho vai seguir.
ela está totalmente sem luz, ela não tem direção nenhuma, e nós estamos aqui para invocar o nome do Senhor, levar a palavra do Senhor, para que essa palavra faça diferença na vida dessas pessoas. Meu Deus. E muitas vezes nós calamos. Louvado seja. O versículo 12 diz: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todo, rico para com todos os que invocam. Deus é Deus para todos, mas não é todos que receberam, não é todos que ainda servem de coração, não é todos que ainda têm a direção do Senhor, não é todos que ainda invocam, não é todos que ainda buscam o Senhor. Meu Deus. Nós precisamos, igreja, ter aquela chama chamada amor pelo nosso próximo. Jesus maravilhoso. Amar o nosso próximo, levar a palavra de amor para aqueles que precisam da graça de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas para ser salvo ele tem que invocar, ele tem que conhecer, ele tem que abraçar a causa do Senhor. Muitas vezes nós nos calamos diante de tanta situação, diante de tantas coisas que acontecem diante dos nossos olhos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não viram? E como virão se não há quem pregue? Tem muitas pessoas, igreja, que precisam do amor de Deus. Mas sabe você sentar, quando você senta com o seu amigo e falar do amor de Deus com toda a alegria, passar aquela alegria para aquela pessoa, a necessidade dela servir ao Senhor, aceitar Jesus na sua vida. Porque quando morrermos, ó Deus, vocês já sabem, igreja, não vão ter mais oportunidade mais. Enquanto estamos aqui, nós estamos tendo tempo de nós nos reconciliar, de falar do amor de Deus, de dizer como que Deus, né, tem no coração a alegria daqueles que se salvam, daqueles que buscam a palavra do Senhor, que buscam a sua presença. Mas se nós não falarmos, se essa pessoa passar dessa vida para a outra, para a vida eterna, não vai ter mais o que falar, não vai ter mais o que dizer, não vai ter como se arrepender, não vai ter mais como aceitar uma fé em Cristo. Por isso que é muito importante nós temos que falarmos do amor de Deus. Se não há quem pregue, se não há quem fala, se não há quem se disponibiliza falar do amor de Deus para aqueles que necessitam. Senhor. Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos se salvem. Deus quer ver todos aqueles, como disse o Senhor Jesus, que Ele foi para os céus, mas Ele foi nos prepararmos um lugar. E este lugar está preparado para os salvos, remidos, lavados pelo sangue de Cristo, para aqueles que crerem, para aqueles que buscam, para aqueles que confessaram com seus lábios que Jesus é o Senhor. Mesmo naquele grande dia que a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará. Não vai ter esse ou aquele, vai ter todos os joelhos se dobrar diante de Deus. Os que conhecem a verdade, os que professaram a verdade, que andaram na verdade, que não andaram na verdade, vão se prostrar diante do Senhor. Meu Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que nós venhamos levar esta palavra, para que aqueles que precisam ser salvos invoquem o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Porque o Senhor diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Meu Deus.
Como Paulo desejou no seu coração pregar a rica palavra do Senhor. E nós viemos desejar. Viemos ter um coração voltado para a obra do Senhor. Missões, como nós falamos todos os meses aqui, é algo, uma ordem de Deus para todos os cristãos. Nós, a partir do momento que aceitamos a fé, começamos a andar com essa palavra no coração, na mente. Nós somos uma Bíblia, não é isso que foi dito aqui hoje? Nós temos que ser uma Bíblia viva para aqueles que estão lá fora, para que eles leem em nós como é o amor de Deus, como é a grandeza de Deus, como é o nosso Deus, como é a necessidade de estarmos na presença de Deus. Porque ninguém quer ir para aquele lugar ali que foi passado aquele vídeo ali, quer? Não. Ninguém quer ficar lá chorando dia e noite. Meu Deus. E não vai ter salvação. E não vai poder sair mais de lá. Vem, Senhor Jesus. E Deus não tem prazer Aleluia. na morte do ímpio, dirá na morte dos seus justos, dos seus filhos. Que nós venhamos ter, irmãos, desejo no nosso coração. Nós venhamos arder no nosso coração a vontade de fazer a cada dia a vontade do Senhor. Meu Deus. Assim como nós louvamos esse hino, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Meu Deus. Muitos precisam também ouvir Jesus chamar. Muitos também precisam saber da salvação. Muitos também precisam da graça de Deus. Muitos precisam também ser salvos por Jesus. Muitos precisam também mudar de situação de vida. Não é ficar rico, milionário, não, mas é ficar rico da graça de Deus. É ser diferente. É ter um lugarzinho lá onde Jesus foi preparar. E que aquele que confessa com a própria boca que Jesus é o Senhor será salvo. Aleluia, Deus. E quantas vezes que a pessoa nega, Jesus está negando também Meu Deus. o céu, está negando também a Aleluia. sua salvação, está negando também o lugar que Jesus está preparando. É, Jesus. E que nós venhamos fazer essa vontade do Senhor enquanto estivermos vivendo. Ah, mas está difícil, está mesmo, igreja. Quem falou que está fácil viver neste mundo? Perseguição, tristeza, Aleluia, Deus. dor, mentira, calúnia, Graças a Deus. difamação, Louvado seja verdade? Quantas pessoas se levantam falso contra nossas vidas, muitas vezes, e a gente nem sabe de onde vem tanto burdoadas, vamos dizer assim, não é verdade? Meu Deus. Mas se nós olhar para essas coisas que estão no nosso redor e no nosso derredor, nós não vamos servir a Jesus, não. Se nós sairmos, se na presença de Deus está difícil, nós saímos vai ficar pior ainda. Porque é isso que é a vontade do inimigo. Que nós abandonamos. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais na igreja, não. Ah, eu tenho falado do amor de Deus para minha família, mas a minha família não está nem aí. Eu tenho falado do amor de Deus, sei para quem não está assim. Mas nós temos dado bom testemunho para que essas pessoas também vejam em nós, como diz uma Bíblia viva, andante. Porque também o nosso bom testemunho também conta muito. Mesmo que as pessoas queiram, mesmo que o inimigo use pessoas para tentar distorcer a nossa imagem, mas Deus sabe quem somos nós. Meu Deus. Deus conhece o teu coração, conhece o meu coração, conhece como você é, o seu caráter, conhece o meu caráter. O inimigo pode tentar nos derrubar, mas Deus é maior do que ele. E Deus é maior do que todas as coisas. E mesmo que nós passamos por dificuldade, momentos difíceis, porque servir a Cristo não é fácil. Quando o povo está aí no mundo, até para isso não é fácil, não é verdade? Mas a solução deles, como eu disse, é tirar a sua própria vida, é tentar destruir a vida do outro, é fazer de tudo para que o outro fique com raiva. Tanta coisas que acontece porque a pessoa não tem Deus.
a pessoa não tem o Espírito Santo, a pessoa não é convertida, a pessoa não conhece a palavra de Deus como não deveria conhecer. Meu Deus. Aí por isso que ela vive nesse mundo. Mas nós temos o nosso Senhor, aquele que nos apoia, aquele que nos dá graça. Depois que você vir Jesus vai mudar, eu não vou ter mais luta? Vai ter sim. Mas você não vai lutar sozinho. Que diferença? Você vai lutar com alguém junto do seu lado, te dando a direção, te dando a graça, te dando o reforço. Porque é isso que o Espírito Santo, o Senhor Jesus e o Deus Pai Todo-Poderoso, é Ele que faz, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá graça para vencermos as dificuldades que vêm de encontro à nossa necessidade. Meu Deus. Aleluia. Por Glória isso a teu nome. que nós não lutamos sozinhos. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz também em Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quando Deus fala nessa passagem, está falando das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que são essas pessoas que a gente tem que levar a palavra de Deus para elas, porque elas estão sendo destruídas pelo inimigo, não é isso? A palavra já diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. João 10. Graças a Deus. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vidas e vida com abundância. Graças a Deus. Então essas pessoas estão sendo destruídas pelo mal, pelo pecado, pelo mundo aí fora. Elas não têm ainda aquele conhecimento da palavra de Deus. Por isso está sendo destruída, porque não conhece a verdade sobre a palavra do Senhor, sobre o Senhor, sobre o que o Senhor pode fazer. Ah, Jesus maravilhoso. Por isso que este povo está sendo destruído. Graças a Deus. Mas a palavra do Senhor também diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus. Para se ter fé, precisa ouvir. Para se ouvir, tem que empregue. Para quem empregue, tem que ter alguém disponível. Para ter alguém disponível, tem que ter alguém que tem amor dentro do seu coração. Graças a Deus. Porque se nós não tivermos amor, nada vamos fazer. Você faz alguma coisa para a sua família sem amor? Eu acredito que não. Quando nós vamos fazer alguma coisa para a família, nós pensamos no melhor, não é verdade? Fulano gosta disso, Beltrano gosta daquilo, Cicrano gosta de assim, e Cicrano, Beltrano, e assim por diante. Nós vamos fazer o melhor. Então, o que nós viemos fazer também é o melhor para Deus. Levar a sua palavra no seu trabalho, na sua escola, no seu vizinho, no WhatsApp, como eu disse, pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais. Temos meio sim de falar do amor de Deus. Meu Deus. Como diz a palavra do Senhor, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Tem ceifeiros, mas ao mesmo tempo não tem. Porque não, tem que ter coragem, mas muitas pessoas não têm coragem. Muitas vezes as pessoas falam bobagem na rede social, mas não falam do amor de Deus. E tudo isso vai passando diante dos seus olhos, dos nossos olhos, pessoas que precisam de ouvir o amor de Deus. Precisam ouvir que Jesus o ama. Precisam ouvir que Jesus quer salvá-las. Precisam ouvir que Jesus quer restaurá-la. Quer restaurar daquele mundo pecaminoso, daquele mundo perdido de trevas que ela tem vivido. O mundo está doente. A gente só vê falar doença, morte. Tantas coisas ruins, destruição, chuva destruindo, matando, acabando com cidade, matando gente, pessoas com a casa destruída, invadidas. É só isso que o mundo está oferecendo hoje. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus para Israel é para a sua salvação.
coração. Amém. Graças a Deus. Tem um hino que diz assim: dai-me Glória ao filho, dai-me filho, por favor. Tem um hino que fala sobre dar-nos filhos, quer dizer, filhos espirituais. Nós temos gerado filhos espirituais. Temos falado do amor de Deus, temos trazido pessoas para ser filhos de Deus. Muitas vezes não. Às vezes o ano acaba, o ano vem e nós estamos ali com a nossa cota baixa diante de Deus, porque Igreja do Senhor Jesus, vai chegar o grande dia de nós prestarmos conta de tintim por tintim para Deus. Senhor Deus. E o que será que nós vamos apresentar ao nosso Deus, as nossas mãos vazias? Não vamos apresentar o que ao Senhor? Nós estamos tendo tempo, igreja. Tempo de ministrarmos a palavra do Senhor. Tempo de apresentar ao Senhor para outras pessoas. Nós temos tempo. Se a gente falar que a gente não tem tempo, é mentira, porque nós temos tempo sim. Nós temos tempo para dormir, acordar, trabalhar, almoçar, café da manhã, saímos com a família. Não é verdade? Se a gente parar no pôr no papel, a gente tem muito tempo para muitas coisas. E por que para Deus nós não temos um tempo? No momento que você falar, e nós falarmos do amor de Deus, nós estamos fazendo a obra de Deus. No momento que nós tirarmos para orar para alguém, nós estamos fazendo a obra de Deus. No momento que nós enviarmos uma palavra de amor, de paz para o coração aflito, nós estamos fazendo a obra de Deus. Nós precisamos buscar mais ao Senhor. Deus. Precisamos abrir mais nosso coração para a obra do Senhor. Graças a Deus. Que vai chegar o dia, o momento e a hora de prestarmos as contas a Deus. Amém, Jesus. Graças E não vai adiantar, Senhor, eu não tive tempo, meu Pai. Eu trabalhava muito. Senhor, eu não tive tempo para orar, Senhor. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Não vai ter desculpa nenhuma, igreja. Porque se nós pararmos, nós temos tempo para fazer assim a obra do Senhor. Todo dia um pouquinho. Orar por alguém, ajoelhar na sua casa. Você invocar o nome do Senhor em favor de alguém. Você está fazendo também a obra do Senhor. Levar a palavra para aqueles que precisam. Falar de uma forma discreta e indiscreta. Você está fazendo a obra do Senhor. Você está sendo missionário. Da mesma forma, quando nós trabalhamos para o Senhor. Eu não preciso ter cargo. Eu sou missionário. Eu não preciso ter esse cargo. Para dizer que você é um missionário, eu sou missionário, somos missionários. O missionário é aquele que faz a obra, aquele que leva a palavra, aquele que leva o amor de Deus, aquele que ora, aquele que jejua em favor de alguém, aquele que busca por alguém. Não é aquele que é egoísta, que pensa somente em si mesmo. E quando nós pensamos só em si, nós mesmos estamos sendo egoístas. Meu irmão que se dane, que se vira ele por lá, eu não quero nem saber. Fulano, não sei o que tem. Porque eu não sei o que. Não, o amor de Deus é para todos. Nós não lemos aqui? Para gregos e judeus é para todos, porque o Senhor é o Senhor de todos. Só que a diferença é que nem todos servem da maneira correta ao Senhor, mas Ele é o Senhor de todos. Aleluia. Que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração. Que nós venhamos orar mais ao Senhor. E nós venhamos depositar no nosso coração mais desejo de fazer a obra do Senhor, mais vontade de fazer a vontade de Deus, falar do seu amor, levar a palavra do Senhor, levar Jesus para outras pessoas. Um dia eu fui no hospital, vi lá, leve Deus aos doentes. Nós temos que levar as pessoas, não é só doente fisicamente, mas espiritualmente, quando as pessoas estão doentes espiritualmente. Está procurando uma solução em alguma coisa que ela não encontra resposta. Porque muitas vezes nós nos calamos
E nós temos a solução nas nossas mãos. E muitas vezes nós não falamos. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar de pé orando ao Senhor. Deus. Que o Senhor venha falar no nosso profundo ainda do nosso coração mais e mais.